Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara informa. Seis horas. Eu, Adelbal Machado e a colega Ellen Francini já estamos aqui. Onde? No mesmo bate-local. Esse bate-local você botou, mas eu acho isso meio moleque, eu não tenho idade para isso. Adelbal. Eu deixo para você, né? Aqui na Rádio Câmara BC, nessa quarta-feira, dia 28, ela inventa os negócios aqui. Dia 28, ela um bate-local. Isso é coisa para guri, pô. Que é isso? Olha o respeito com o provecto aqui, né? Para com isso, né? Pois então, estamos aí. Pois é, Adelbal, estamos aqui para trazer notícias de credibilidade, informações aqui da nossa região com essa pitada de bom humor. Vamos agora aos destaques dessa edição. 6 projetos, 1 pedido de informações, 1 moção e 5 indicações na pauta da sessão legislativa hoje. Secretário Estadual da Saúde recebe moção de congratulação na sessão de ontem e fala aqui numa entrevista ao repórter Carlos Maganin. Centro de Reabilitação de Camboriú realiza primeiro mutirão de fisioterapia voltado a patologias da coluna. Jogos escolares de Balneário Camboriú terão 4.000 participantes este ano. A abertura oficial da competição acontece nessa quinta-feira, dia 29. Essas e outras informações a partir de agora no Câmara Informa, que já está no ar. Informação. Secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, esteve ontem à noite na Câmara de Vereadores para receber a moção de congratulação pelo trabalho realizado à frente da Secretaria. O repórter Carlos Maganin fez uma entrevista exclusiva aqui no estúdio da Rádio Câmara BC, com destaque para o aumento do número de vagas de UTI, cirurgias e instalação do EMOSC aqui no litoral. E, secretário, uma pasta complicadíssima a senhora pegou, né, na questão da saúde. Nós temos aí o Hospital Marieta Condebon House, nós temos o auxílio também dado ao Ruth Cardoso, a Madre Teresa, que é o anexo ao Hospital Maria também. Aí o governador já veio junto com a senhora inaugurar o setor de oncologia, muita coisa pelo Estado, mas a nossa região também estava muito carente de recursos e dessa ajuda. Verdade, o Hospital Marieta é um grande hospital de referência nos procedimentos da alta complexidade. Nesta última semana, o Marieta já disponibilizou para nós mais 10 leitos de UTI adulto. Somando-se a esses leitos do Hospital Marieta, nós estamos aí com 69 novos leitos de UTI entre adultos, neonatais e pediátricos, o que amenizou aquele momento inicial da falta de leitos, que foi pequena comparada aos outros estados. A gente teve estados brasileiros com 120 crianças numa fila de espera, o Distrito Federal com 80, e nós chegamos no máximo com 4 a 5 crianças e num remanejamento que não demorou mais do que 6 horas ou 10, conforme o caso, para colocarmos um outro hospital. Então, uma força-tarefa, e a gente continua ampliando os leitos, porque a gente ainda tem o inverno, estamos nos dias um pouco mais quentes, mas a gente precisa ampliar ainda mais. Aqui pertinho, o Hospital de Brusque vai ajudar muito também a esta região, porque o Hospital de Brusque, o Hospital Imigrantes, que atendia só plano de saúde particular, agora pertence também à rede SUS, com 30 leitos de UTI, com cateterismos cardíacos pediátricos lá sendo realizados, entre outros procedimentos que o hospital vai fazer. O Hospital Zambuja já fazendo a cirurgia cardíaca, então também ajudando a desafogar um pouco Marieta, porque a gente passa a ter mais referências que nos ajudam. Então, Marieta é um grande hospital, o Ruth Cardoso também é um grande hospital. Estamos discutindo a política hospitalar catarinense com um olhar diferenciado para os hospitais municipais, como é o caso do Ruth Cardoso e o Hospital São José em Joinville, além dos hospitais que são terceirizados, como é o caso de Itajaí, Marieta, Chapecó, Xanxerê e Curitibanos, os hospitais filantrópicos, mas sempre assim, Maganin, com o olhar de que a gente precisa olhar para os hospitais, porque eles são os prestadores de serviço que vão e estão atendendo os nossos pacientes que estavam na fila de espera das cirurgias. Lembrando que Itajaí cumpriu, né, com a meta de
buscar os pacientes que estavam há mais de 6 meses aguardando as cirurgias de câncer, cumpriu os 550 primeiros pacientes, continua operando e tenho certeza que vai operar muito mais, porque nós precisamos que nenhum paciente com câncer espere mais do que 60 dias para os seus procedimentos. E importante a senhora falando das cirurgias, não é aquela cirurgia só de emergência. As eletivas estão entrando aí nesse cronograma também diminuindo filas, que é uma espera muito grande. A gente pensa em eletiva, não é de urgência e emergência, mas ela pode se tornar com um tempo de espera, e é isso que a Secretaria também está fazendo, diminuir essa espera. Exatamente. Nós retiramos os pacientes de câncer da fila de eletivas, porque cirurgia de câncer é tempo sensível, e tem um grupo monitorando e acompanhando e conversando com os hospitais diariamente para reduzir cada vez mais, para cumprir as leis. Não é porque as leis são de minha autoria, não, é porque nós sabemos que quem tem câncer não pode esperar, então os exames precisam ser realizados no menor prazo possível, em torno de 30 dias, e a cirurgia, a quimio ou a rádio, em no máximo 60 dias. Então, é um trabalho intenso, mas que, para e passo, só para a gente ter um pouquinho de noção, nós tínhamos 18 hospitais que faziam alta complexidade na ortopedia. Na ortopedia, alta complexidade, nós temos aí 20 mil pacientes aguardando na fila de espera. Já temos mais 8 hospitais que estão começando a atender esses pacientes. Então, com isso, a gente vai reduzir a fila. O Ministério da Saúde agora publicou a portaria 516, que é uma portaria que reconhece o que o Estado fez com relação a aumentar o número de hospitais atendendo a nossa população, que a gente até está chamando essa portaria de Portaria Santa Catarina. A senhora foi sempre uma grande batalhadora enquanto deputada na questão de saúde. Agora, como secretária, é uma outra responsabilidade também. Como a senhora falou, são leis de sua autoria e agora pondo em prática também. E importante essa adesão também, creio eu, secretário, desses hospitais. A senhora falando em número X de hospitais e outros que faziam só particulares e planos atendendo pelo SUS. Isso também é uma credibilidade à própria senhora como secretária, né? É porque a gente precisa reduzir tempo de espera, distância e chegar num tempo adequado. Quando o governador nos deu a tarefa dos 6 meses para zerar a fila, tem uma lógica. É claro que nós vamos conseguir 100% dela, mas é uma lógica de que precisamos lembrar que nós estamos falando de pacientes anteriores a 2017 até 2023. E isso não pode mais acontecer. Por isso que a gente precisa zerar esse conjunto de pacientes, e aí nós temos aí tempo de espera que não ultrapasse 4, 5, 6 meses. Mas é uma tarefa árdua, uma grande responsabilidade, porque são vidas, são pessoas com dor, são pessoas com sofrimento, mas junto com os secretários municipais de saúde, com os hospitais e os médicos que compõem a equipe toda de saúde dos hospitais, a gente vai dar conta, porque essas filas não combinam com o estado de Santa Catarina. Muito pelo contrário, elas depõem contra o nosso estado, né? E, secretária, falando em cirurgias, a gente precisa também do sangue para as cirurgias, ter esse banco de sangue, esse armazenamento. Isso é uma campanha forte também com os hemócitos. Agora a gente está no Junho Vermelho, então é uma campanha forte de captação e também nesse pensamento de ampliar esse número que é importante. Exatamente. A gente já conversou muito com a senhora Patrícia, que é a nossa diretora da Hemorragia de Santa Catarina. Ela já esteve aqui no município de Itajaí para poder garantir se a gente vai colocar o espaço dentro do Marieta ou se vai ser dentro da regional. Mas o que a gente precisa é que, para o segundo semestre, além de estar resolvido, precisa, até dezembro, a gente ter uma solução para essa região, que é uma região que, além de ter muitas doações, também consome muito sangue aqui na região. Captação de órgãos também é um fato importante, vem crescendo muito, e a utilização das aeronaves, tanto do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, nessa agilidade nesse processo de transporte, tanto de órgãos da captação, mas também de pessoas em estado grave também. É um recurso maravilhoso. Sem sombra de dúvidas. A política do SAMU de Santa Catarina, que iniciou lá na época que eu era secretária adjunta com o deputado Fernando Coruja, da gente tomar a decisão de ser um SAMU estadual, fez com que a gente tivesse serviço tanto das unidades básicas quanto do suporte avançado no estado como um todo. Com o tempo, o número de aeronaves também foi aumentando, o número de ambulâncias aumentando, e hoje não se socorre mais nenhuma vítima de acidente de trânsito
colocando de qualquer jeito, né, dentro dos carros. Isso dá mais condições de atendimento no local e também no transporte. Então, a saúde tem avançado. A gente precisa, Margarina, olhar para essa lógica que temos dificuldade sim, mas ela tem avançado e vai avançar muito mais, porque hoje a gente tem tecnologias, a gente tem a teleconsulta, a gente tem a interconsulta, e a gente precisa também se apropriar dessas ferramentas para avançar. E o SAMU, ele em Santa Catarina tem uma característica, junto com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, e a gente aí está num grande estudo com relação a melhorar ainda mais esse sistema na lógica de que não saiam duas ambulâncias para o mesmo local, a ambulância do SAMU e a ambulância do Corpo de Bombeiros. E a gente vai conseguir, com o apoio dos secretários municipais e a população, de certeza, avançar ainda mais e aumentar com isso o número de viaturas também. É importante, secretária, esse conhecimento da senhora na área da saúde e o apoio do governador também, porque tudo isso precisa de recursos. Sem sombra de dúvidas. O apoio dos vereadores, das vereadoras, o apoio da Assembleia Legislativa do Estado, da nossa bancada de Santa Catarina, porque nós temos aí de serviços produzidos, que nós chamamos de média e alta complexidade, uma produção acima do que retorna para o Estado de 549 milhões de reais entre o Estado e os municípios. É o mesmo que a gente imaginar que a gente produz 100 peças a gente produz 215 peças e recebe só 100, né? É mais ou menos essa lógica para explicar para as pessoas. O teto de Santa Catarina está absolutamente estourado. O último repasse que veio foi em 2018. O Estado não apresentou mais relatório junto ao Ministério. Nós já apresentamos, o governador esteve conosco, o secretário Dyson também junto com a bancada, mostrando para o Ministério da Saúde a necessidade do retorno desses recursos para Santa Catarina, e a gente acredita sim que o Ministério está revendo os valores do nosso Estado, avaliando os documentos que lá foram entregues, e a gente acredita que em breve também vamos ter notícias nesse sentido. E, secretária, sendo um pouquinho da área da saúde, também a gente tem um conhecimento da senhora enquanto deputada, também pensando no futuro político, que tem as câmaras mirins, e Balneário Camboriú tem um belo exemplo de Câmara Mirim atuante, persistente e que tem as suas indicações também. A senhora, já pensando nessa questão, também foi a primeira deputada a mandar recursos para essas câmaras mirins. Nós tivemos a alegria de receber, né, os vereadores e vereadoras mirins aqui da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A gente ajuda em várias frentes, né? A questão da pessoa com deficiência, na área da saúde, nas instituições de longa permanência dos nossos idosos, desde pavimentação até na área da educação. E o pedido dos vereadores e vereadoras mirins era que uma escola pudesse também ser o apoio com equipamentos de informática para que eles pudessem despertar e discutir ainda mais esse papel deles na condição de vereadores mirins, mas em especial olhando para a educação do município. Então, apoiá-los foi fundamental, mas é fruto do pedido deles. Tá? Se eles não levam a demanda, a gente estaria aí continuando a disponibilizar recursos para todas as outras áreas, sem esse horário específico que eles nos demandarem. E a gente sabe, secretária, que a saúde, como foi lá no começo também, é uma secretaria vasta, de muitas questões a serem resolvidas, muitas sendo resolvidas com esses investimentos. O que tem aqui para a nossa região ainda vindo pela frente aí, na questão que a senhora falou, já deu uma boa notícia, né? Se estuda a colocação de um hemóstato aqui na região. Nós temos necessidade disso pela questão das cirurgias cardíacas, o Hospital Marieta, repito, nós temos uma BR-101 e 470 de muitos acidentes. Então, o que mais a gente pode esperar aqui na nossa região quanto à saúde? O governador Jorginho já esteve aqui conversando, né, com todas as lideranças, depois com os prefeitos, prefeitas, e a gente tem aqui também as obras do Hospital de Itapema, que vai ajudar com certeza a desafogar um pouquinho o Ruth Cardoso, porque parte dos pacientes que estão na porta do Ruth Cardoso ou internados no Ruth Cardoso são pacientes do município de Itapema. A gente precisa fortalecer o Hospital de Camboriú. O Hospital de Camboriú, além de cirurgias eletivas, a gente precisa, ele também interno. Eu já conversei com o prefeito, doutor Elcio, nesse sentido. Então, é uma rede, né? A gente está discutindo SAMU, unidade avançada para navegantes, entre outros municípios aqui da região, e muito em breve eu estarei aqui conversando com o conjunto
dos secretários municipais, visitando todo esse conjunto de hospitais, porque a gente precisa fortalecer essa rede para garantir o atendimento. Secretária, obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas respostas aí aos nossos ouvintes. Muito obrigado. Nós é que agradecemos e eu tenho certeza que os recursos que o governador está nos orientando a liberar, eles serão liberados e juntos, né, junto com cada secretário municipal, cada secretária, cada hospital, com toda a sua equipe, a gente vai aliviar o sofrimento das pessoas que estão na fila de espera. 6h16. Entrevista. E já está aqui no estúdio do Câmara Informa um médico pneumologista, o Dr. Pedro Neto, que veio de Itajaí especialmente hoje para nos brindar aí, esclarecendo informações sobre como prevenir as doenças de inverno, porque demorou, mas o inverno está chegando. Estamos oficialmente no inverno, mas a temperatura ainda não condiz tanto, né, doutor? Bem-vindo, microfone aberto. Obrigado pelo convite, né, Ellen, toda a equipe aí da Rádio Câmara aqui, para falar desse assunto que é muito importante. Realmente o inverno começou aí recentemente, ainda estamos com temperaturas elevadas ali, mas acho que quem já está acompanhando a previsão ali é que vamos ter aí em poucos dias aí queda das temperaturas e com isso aí algumas mudanças aí na nossa saúde. Mas a doença respiratória não é apenas por causa do frio, tem outras causas, né? O que a gente deve se cuidar mais? Aqui eu acho que vale a gente dividir em doenças mais comuns que acontecem agora no frio e pessoas que têm problemas respiratórios crônicos que nessa época podem ter piora dos sintomas, ali, dificuldade de controle da sua doença, né? Com o inverno a gente tem uma maior propagação, né, principalmente ali de vírus e bactérias, né, mais destaque até para os vírus que são responsáveis, né, por causar doenças aí que a gente conhece, como a gripe, né? Entra aí também, né, coronavírus, né, outros tipos de vírus. A gente tem aí centenas de tipos de vírus diferentes que podem causar sintomas parecidos, né, com a gripe. E do outro lado, aquelas pessoas que têm doenças respiratórias crônicas, né, tem então asma, bronquite, enfisema pulmonar, entre muitas outras doenças, né, e podem ter ali piora dos sintomas, piora do controle das doenças, às vezes inclusive por contato com os vírus, né, o vírus pode ser o estopim, aí a faísca que vai descompensar a doença do paciente ou propriamente devido diretamente aí ao frio, né? Vai alterar as funções do nosso sistema respiratório, pode haver ali uma piora da doença do paciente, né? Gripe pode evoluir para pneumonia, doutor? Pode, eu acho que essa é uma informação muito importante da gente ter, né? Se a gente pensa na gripe, não tem muito em mente as complicações, né? Mas a infecção pelo vírus da gripe, pelo influenza, ele pode ter complicações. Pneumonia é uma delas, né? Uma complicação que ela é temida, principalmente em pacientes em extremos de idade, então pacientes menores que 5 anos e maiores que 60 anos. Aquele grupo de pacientes também que já tem doenças crônicas, né? Doença pulmonar crônica, doença cardíaca crônica, diabetes, pressão alta, né? Mulheres grávidas, são grupos que a gente se preocupa um pouco mais, tem um risco um pouco maior de complicações. Outra complicação, além da pneumonia, que vale a gente citar, é propriamente, né, como a gente diz ali, os eventos cardiovasculares, né? Então, um exemplo disso é o infarto, né? Então, a gente sabe que a infecção pelo vírus da gripe, ela aumenta a chance do paciente ter, por exemplo, infarto nas semanas seguintes, né? Uma coisa que a gente pensa pouco. E eu acho que vale a gente, terminando esse raciocínio, falar um pouco da imunização, né? Da vacina contra a gripe, que nesse ano teve uma cobertura vacinal baixa, né? Infelizmente, o Ministério da Saúde abriu as indicações ali para o restante da população, né? Poder se vacinar ali pelo sistema público contra a gripe. E essa vacina contra a gripe, ela comprovadamente reduz a chance não só de adoecer por gripe, quanto também das complicações, né? Então diminui a chance de pneumonia. Ainda tem vacina nos postos? Já acabou? Sim, ainda tem ainda vacinas. Tem, é? Sim. Então Itajaí, Balneário, toda a região. É uma vacina muito importante, né? Não o Aderbal se vacinou, né, Aderbal? Sim, claro. Para prevenir não só a doença, quanto as complicações, que eu acho que isso é às vezes uma coisa que é pouco comentada. Com relação minha mãe e minha avó diziam, não pega friagem. Isso quando era guri, não pega friagem. E eu continuo falando, não pega friagem. Mas, no entanto, quando a casa está fechada à noite, eu acordo, abro as janelas para arejar. Isso é bom? Sim, no intuito de
o que a gente pode fazer para tentar prevenir, né? Principalmente em relação a doenças virais. Então, manter os ambientes arejados é uma coisa muito importante, né? Então, isso é uma das coisas que, relacionada ao inverno, às vezes as pessoas vão ficar mais, né, juntas em ambientes menos arejados para se proteger do frio. Isso pode facilitar aí a disseminação de vírus e bactérias, né? Então, manter os ambientes arejados é importante, tá? Em relação à friagem, né, ou ao frio, que todo mundo acho que já ouviu falar, né, alguma vez, isso é um familiar, tem um pouco, sim, de fundamento isso, né? Então, quando a gente está num ambiente mais frio, o nosso corpo ele destina mais energia, né, para manter a nossa temperatura, e algumas outras funções ficam um pouco secundárias. Então, por exemplo, a defesa do nosso aparelho respiratório, às vezes ela fica um pouco, né, claro, funcionando um pouco menos do que deveria, vamos colocar no frio. Isso é normal. Né? Isso é normal, vamos colocar, né, dentro do funcionamento do nosso corpo. Não botar o pé no chão gelado, usar um chinelo, tinha tudo isso. Não fechar uma camisa, não dormir sem camisa. E essas coisas assim que a gente fazia quando era guri. Hoje eu tomo esses cuidados pela natureza da idade. Evidentemente, quase perto dos 80, tem que tomar. Às vezes não tomo e me arrependo. Dá aquela, começa a espirrar, resfria. E na fase que nós estamos, é como ser atropelado por um fenemê, né? Pegar uma gripe, é um negócio complicado. Geralmente isso vai ser um conjunto de fatores, né? Então, às vezes, vai ser a alteração da temperatura, mas vai ser também o contato com algum vírus, com alguma, alguma bactéria ali que pode desenvolver o quadro ali no paciente, né? É melhor arejar, então. Com certeza, né? Então, uma dica é manter os ambientes arejados, tá? Doutor, uma outra pergunta aqui que o pessoal tem bastante dúvida são as ites, né? As rinites, sinusites. Essa época também ataca mais? Tem como prevenir ou é isso mesmo e pronto? Tem também, né, um pouco de diferença. Quando a gente fala de rinite, né, geralmente a gente está se referindo, né, à rinite alérgica, né? Que é aquela coriza transparente, aqueles espirros, né? Às vezes pode ter uma coceira no nariz, nos olhos, tá? Que o paciente tem isso como uma condição crônica. E às vezes, claro, tem dias que tem tempos que vai ter mais sintomas, tempos que vai ter menos sintomas, né? Isso pode ter uma piora com as alterações de temperatura, um pouco por aquilo que eu comentei de alteração da função do nosso aparelho respiratório, né? Ali do nariz. A sinusite geralmente é causada, aí diferente da rinite alérgica, por vírus e bactérias, né? Então ela entra um pouco nesse raciocínio ali. São doenças que acontecem durante o ano todo, né? Mas que podem acontecer um pouco mais agora nos meses frios por isso daí, né? Menos arejamento dos ambientes, né? Pessoal mais confinado no mesmo ambiente? Pode estar associado, principalmente com doenças aí virais, né? E parece que no inverno, né, Aderbal e doutor, parece que no inverno a dor aumenta. É uma impressão nossa? Ou tem comprovação disso, de que a gente sente mais dor nas temperaturas baixas? Isso pode ser uma coisa também mais pessoal, sabe? Mais personalizada, assim, né? Mas isso daí eu acho que não vai se aplicar para todo mundo, mas pode ser observado sim, né? Observado nos teus pacientes, assim, eles são mais poliqueixosos no inverno. Parando para pensar, eu acho que sim. Eu acho o inverno, hoje em dia. A dor depende, né? Se você der com o dedo mindinho no pé da mesa no verão ou no inverno, dói do mesmo jeito. Vai doer igual. É verdade. É verdade. Mas é interessante essas observações e essa exposição do ilustre médico pneumologista, Pedro Neto, porque isso me conduz lá no passado, quando as coisas eram na base da garrafada, do chá, do escalda-pé, que funcionava. Escalda-pé que a minha velha fazia, funcionava muito, né? Mas você tinha que se cuidar. O escalda-pé era como se fosse alguma coisa para você se preservar depois, para não se expor. Exatamente para isso. Deitar numa cama, ficar quietinho até o outro dia. Essas crendices ainda funcionam. Eu acho que o que vale a pena a gente compartilhar também com quem está nos ouvindo ali, né? Às vezes é comum o paciente perguntar para a gente, eu tenho imunidade ruim, né? O que eu faço para minha imunidade? Não tenho um remédio para minha imunidade, uma vitamina, alguma coisa. E aí eu acho que sempre vale a gente lembrar coisas assim básicas que têm muita influência na nossa imunidade, que estão ali muito fácil, que a gente às vezes consegue fazer alterações que tem bastante repercussão, né? Vamos lá, então, dicas. Acho que é interessante, né? Então, a pessoa que tem, né, uma dieta, né, uma nutrição equilibrada, que inclui aí
frutas, né, vegetais. Pois né? Isso ajuda? Muito, tá? Porque isso, né, eles são ricos em vitaminas, por exemplo, a vitamina C é uma vitamina importante, né, que a gente encontra nas frutas cítricas, né? Então lembrar laranja, limão, tá? Isso está relacionado com a diminuição da chance de infecção, né, infecções virais. A tal da vitamina D suplementada ajuda? É um pouco controverso, né, em relação à vitamina D, né, mas falando em vitaminas em geral assim, né, e sais minerais que vão estar presentes numa alimentação balanceada, isso daí é muito importante para a nossa imunidade, né. Outra coisa, a gente tem uma ingestão de líquidos, né, mínima também, então geralmente a gente fala de 1,5 litro, 2 litros de líquido por dia, dependendo um pouco do peso do paciente. Isso é uma coisa que geralmente a gente acaba ingerindo menos, isso aí tem a implicação importante, principalmente para o nosso sistema respiratório, né? Evitar o consumo excessivo de álcool, né? Álcool é uma coisa que altera a nossa imunidade, né? Acaba prejudicando, assim. E a questão do sono também é uma coisa muito importante que a gente esquece, né? Mas dormir uma quantidade de horas, né, suficientes. Então, a Associação, né, Americana do Sono fala alguma coisa entre 7 e 9 horas. Não tem um número igual para todo mundo, né? Tem pessoas com uma necessidade um pouco menor, outra um pouco maior. Mas um sono com quantidade e qualidade, né, importante, adequadas, né, são fatores assim muito importantes para a nossa imunidade também, para o bom funcionamento do nosso organismo. E que não custam nada, né? Só Chama-se questão de hábito. sono reparador. Sono reparador. Mas eu estava falando aqui, brevemente, nós temos que terminar, né? Uhum. Tinha um médico lá, médico do trabalho, ele não era pneumologista, doutor Raulino Simões, que já falecido. Eu perguntei para ele, mas e o cara que não pode comprar vitamina, como é que ele faz? Uma laranja e uma banana. Perfeito, né? Exato. Então, os polivitamínicos realmente eles servem para tentar substituir, né, uma pessoa que não consegue ingerir esses minerais, essas substâncias na nossa alimentação, né? Se a pessoa tem uma alimentação variada, ela come frutas, verduras, né? Ela vai ter essas vitaminas, vai ter esses minerais sem necessidade de suplementação. Né? Obrigado, doutor. Muito obrigada pela participação. De importante essa sua entrevista aqui. Imagina. Gostei de ver. Agora tomar os outros cuidados, né? Pois é. Vamos se cuidar agora, Vamos quero lá. ver na prática. Centro de Reabilitação de Camboriú realiza primeiro mutirão de fisioterapia voltado para patologias da coluna. Quem tem outras informações é a repórter Mari Junques. O mutirão, que é destinado aos pacientes que possuem encaminhamentos médicos, será realizado no dia 8 de julho no Serfis, que fica na rua Tarci Testoni dos Santos, no bairro Areias. O atendimento será realizado das 7h30 da manhã ao meio-dia. Todos os pacientes passarão por uma avaliação específica para a coluna com fisioterapeutas e serão direcionados ao tratamento adequado conforme a gravidade do caso, além de passarem por um questionário para classificar o tipo de atendimento necessário e receberem as orientações de exercícios e cartilhas. Para participar do mutirão, é necessário estar na fila de espera e entrar em contato para o atendimento por meio do número de WhatsApp no 47 3170 1003. 47 3170 1003. Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junques. Tempo e temperatura. E vamos conferir como fica a previsão do tempo para amanhã no estado de Santa Catarina com a meteorologista da Defesa Civil, Ana Luísa Dors. Na quinta-feira, o tempo permanece mais fechado e com condições para a chuva dos planaltos ao litoral. A maior cobertura de nuvens e a aproximação de uma massa de ar frio, de origem polar, deixam as temperaturas baixas e com risco baixo a moderado para ocorrências relacionadas ao declínio das temperaturas. No amanhecer, temperaturas baixas com mínimas em torno de 0 graus no Planalto Sul, ficando negativas na Serra, entre 5 e 8 graus no meio-oeste e no Planalto Norte e variam de 9 a 13 graus nas demais regiões. À tarde, ainda faz frio, com máximas abaixo dos 20 graus na maioria das regiões, chegando aos 21 graus apenas no extremo oeste. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto sem custos para 40199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dors.
Em Balneário Camboriú, a previsão para amanhã é de dia começando com nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas durante o período, mínima de 16, máxima de 19 graus. Na sexta-feira, o sol demora a aparecer, dando lugar às nuvens, mas não há previsão de chuva. A mínima de 15 e a máxima de 19 graus. E o Câmara informa... O que é, tá? Gostou? Não, adorei. Gostou? O Câmara Informa foi apresentado por Aderbal Machado e Ellen Francini. Reportagens de Mari Junks e Carlos Maganin. Operacional, Mauro Haddad e Renato Soares. Realização do Departamento de Comunicação Social e TV da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Siga em sintonia com a 101,5 FM. Rádio Câmara BC, conectada com você. Próxima edição do Câmara Informa é amanhã, 9 da manhã. Tenha uma boa noite. Lembrando que em instantes começa mais uma sessão plenária. Acompanhe todos os projetos. Até lá. Até lá, um abraço. Você acompanhou o Câmara Informa. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.